Retomando então aqui o nosso estudo da Revista Espírita, nós vamos aqui para o final de dezembro de 1859, estudando mais dois boletins da Sociedade, 18 e do dia 25 de novembro, e depois aqui retomando algumas orientações que Kardec recebeu a respeito dos convulsionários de São Médard, né? Então, nós vamos aqui passando por esses itens para nos ajudar aqui no nosso melhor entendimento. Vilmar, bom dia. Nós vimos nos nossos encontros anteriores aqui alguns relatos interessantes, né? Nós vimos aqui, por exemplo, no dia 11 de novembro, aqui Kardec tinha trazido para nós duas cartas, né? Comunicações diversas. Uma do Sr. T, que Kardec vai se referir nesse novo boletim, contendo fatos interessantes sobre visões espirituais e verbais que confirmam o estado em que se encontram certos espíritos que duvidam da própria morte. Um dos fatos relatados oferece a particularidade de um espírito em questão ainda persistir nessa ilusão mais de 3 meses depois da morte. O relato será então publicado. Bom dia, Dirma. No segundo que nós vimos aqui, o Sr. Van BR de Haia, ele recebeu ali algumas comunicações interessantes, né, também lá na Holanda, onde ele se encontrava, e ele coloca para nós aqui, né, que evocado a mãe, recebendo ali orientações, né, dos filhos, fazendo algumas perguntas objetivas a respeito da família. E ele era completamente ali, né, não tinha nenhum tipo de contato com esse tipo de fenômeno. Vimos aqui também algumas comunicações, algumas evocações que foram feitas, falando de alguns artigos já publicados também. E aí depois falou sobre um médium desenhista, né, que traça um grupo admirável assinado pelo espírito Lebrun. Aqui então no dia 18 de novembro, que é esse nosso encontro de hoje, Kardec então ele primeiro apresenta para nós aqui a leitura da ata dessa reunião anterior, que era uma reunião geral, e aqui agora uma sessão particular, mais uma vez aqui numa sexta-feira. E após a leitura foi feita então a admissão do Sr. Pierre D, que foi apresentado na reunião anterior. E depois nós temos aqui as comunicações diversas. Ele diz assim para nós, né? Leitura de uma comunicação espontânea obtida pelo Sr. P, membro da sociedade, ditada pelo espírito de sua filha. Ali, como era algo mais particular, não houve necessidade de maiores detalhes. Segundo, detalhes sobre a senhorita Désirée Godu, residente em Hannebont, em Morbihan, dotada de extraordinária faculdade mediadora. Ela passou por todas as fases da mediunidade. A princípio teve as mais estranhas manifestações físicas. Depois se tornou sucessivamente médium audiente, falante, vidente e escrevente. Hoje, todas as suas faculdades estão concentradas na cura de doenças que ela trata a conselho dos espíritos. Opera curas que, em outros tempos, seriam consideradas miraculosas. Os espíritos anunciam que a sua faculdade se desenvolverá ainda mais. Ela começa a ver as doenças internas por meio de segunda vista, sem estar em sonambulismo. Uma notícia será publicada sobre esse admirável assunto. E ela então volta então a se tornar notícia na revista no mês de janeiro de 1860, que é o próximo volume. Então em breve a gente vai ler um pouco mais sobre essa vivência dela, né, com essa faculdade tão extraordinária, mas agora voltada para a cura. Estudos, perguntas sobre a faculdade da senhorita Désirée Godu, essa mesma senhorita, né? Evocação de Lametrie, né? Aqui, não sei exatamente essa personagem, cheguei a fazer alguma pesquisa,
E o nome que apareceu foi o médico que viveu no século XVIII, não sei se está relacionado com esse que Kardec aqui evocou, né? De qualquer forma, fica aqui o registro. Depois, 4 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A primeira pelo Sr. R., assinada por São Vicente de Paulo. A segunda, assinada pelo Sr. Cole, assinada por Platão. Aliás, a segunda recebida pelo Sr. Cole, assinada por Platão. A terceira pelo Sr. D. Filho, assinada por Lamennais. Aqui, por coincidência, olha só, uma carta de São Vicente de Paulo, uma carta de Platão e uma carta de Lamennais. Se vocês lembrarem da coincidência, foram exatamente as cartas que nós lemos lá no Livro dos Espíritos, na questão 1009, que era exatamente de São Vicente de Paulo, Lamennais e Platão. E acrescentou também depois, né, Paulo de Tarso, para poder finalizar aquele estudo que nós fizemos, né? Então, aqui, coincidentemente, as 3 cartas vindo nesse momento, de repente foi daqui que Kardec, então, direcionou para lá, falando sobre a duração das penas impostas aos espíritos, né? Tic-tac, bom dia. Depois teve também aqui uma quarta, pela senhorita H, assinada por Margarida, conhecida como Rainha Margot, né? A Rainha Margot, a Margarida, nesse caso, né, Margarida de Valois, ela foi irmã do Carlos IX, que era ambos, né, filhos de Catarina de Médici. Aí vocês vão lembrar que quando nós estudamos nos artigos anteriores aqui da revista, foi no caso, né, durante o reinado ali de Carlos IX que aconteceu a noite de São Bartolomeu, em que 90% da França era católica e os 10% eram ali protestantes, né, chamados de huguenotes. E aí então houve aquela perseguição, porque eles queriam, na verdade, fazer uma unificação da França, casando então a Rainha Margot, né, com um representante dos protestantes. Mas aí não houve a aceitação da população francesa e mais de 30 mil pessoas morreram naquele massacre do dia 24 para o dia 25 de agosto do século XVI. E aí então foi exatamente ali nesse período. E ela então, depois ela acabou se casando, teve ali uma vivência ali do reinado, com dificuldades, com atritos com o marido, ambos tiveram amantes e tudo mais, né? E houve até um filme que foi lançado em 1994, chamado Rainha Margot, que conta um pouco da história dela e conta também um pouco dessa passagem da noite de São Bartolomeu. Então, nós tivemos Kardec recebendo na sociedade uma comunicação de Carlos IX e da Rainha Margot, né, os dois ali membros da realeza francesa daquela época, e vivendo exatamente naquele período tão complicado para aquele país. Então, veio aí a comunicação, não temos aqui qual é o seu conteúdo. Então esse aqui foi o boletim, né, bastante simplificado, do dia 18 de novembro, e a gente já passa então para o dia 25 de novembro, agora numa sessão geral. Foi feita então novamente a leitura da ata e das comunicações diversas, né, que são comunicações, na verdade, comunicações exteriores, né, pessoas que mandam cartas para a sociedade que, de acordo com o seu valor, né, eles acabam publicando na ata, né? Então, comunicações diversas. O Dr. Morreri presenteia à sociedade com uma brochura intitulada Sistema Prático de Organização Agrícola. Embora estranha aos objetivos da sociedade, essa obra será encaminhada à biblioteca e serão mandados agradecimentos ao autor, né? Então, curioso, né, receber um livro falando sobre organização agrícola numa sociedade espírita, né? Mas valeu a boa vontade, Kardec então manda para a biblioteca. Carta do Sr. T, completando informações sobre visões e aparições por ele relatadas na sessão do dia 11 de novembro. Né? Então esse Sr. T, que eu li para vocês agora há pouco, aquele senhor que, através dessas visões e aparições,
observava ali espíritos que não se acreditavam mortos, né? Então, foi aquele relato da ata do dia 11 de novembro que eu passei para vocês. Leitura da carta do Conde de R, membro titular, retido em casa por conta de uma indisposição, que se coloca à disposição da sociedade para que esta faça com ele todas as experiências que julgar convenientes relativas à evocação de pessoas vivas. Tá vendo? Enquanto a gente fica em casa gemendo de dor e de qualquer tipo de doença, né? Naquela época os membros da sociedade já falavam, né? Pode me evocar para fazer as experiências durante a noite aí que eu fico à disposição, né? Depois Kardec vai comentar um pouquinho sobre isso também. Estudos, aqui a outra seção da ata, evocação de Jardin, morto em Nevers, ou Nevers, que havia conservado os restos mortais de sua esposa num genuflexório. Né? Então, o cadáver da esposa, ajoelhado ali num genuflexório, né? Então, a pergunta é, né, o que se passava na cabeça desse homem para fazer isso, né? Então, Kardec fez aqui a evocação para poder tirar essa dúvida, e aqui Kardec menciona que essa carta será publicada. Então nós já tivemos, inclusive, né, algumas situações que nós consideramos assim até um pouco bizarras, ou até um tanto bizarras, de comportamento de pessoas, né, que guardavam ali os restos mortais. Teve até também em Portugal, me esqueci o nome agora, da rainha, que é da rainha, se não me engano, que ela então conservava o corpo do marido no quarto durante ali durante um período longo, né? Então também a mesma coisa, né? Porque ela tinha ali aquele desequilíbrio mental e acreditava que tendo o corpo do marido ali perto dela, ela teria o marido próximo. Aqui nesse caso, a dúvida que Kardec apresenta também sobre o senhor Jardin. Depois aqui do número 1, salta para o número 3, aí tem uma observação de rodapé dizendo que o item número 2 aqui dos estudos não foi publicado, provavelmente por uma falha de redação, né? Evocação do senhor Conde de R, Catarina de Bragança, isso mesmo, Dudu, obrigado. Então ela passava por essa situação, né? Então, evocação do senhor Conde de R, essa evocação, extraordinária pela extensão dos desenvolvimentos dados, com perfeita precisão e grande clareza de ideias, lança grande luz sobre o estado do espírito separado do corpo, que resolve numerosos problemas psicológicos. Então, o senhor Conde R, que é aquele que estava doente, que estava indisposto, né, que deu ali a permissão para ser evocado durante aquele período, foi feita a evocação, então, aqui, e aí, conforme Kardec coloca para nós, né, extraordinária pela extensão e desenvolvimento dados, com perfeita precisão e clareza, grande clareza de ideias, lança luz sobre o estado do espírito separado do corpo e resolve numerosos problemas psicológicos, né? Então, a gente lembra também aqui as experiências de Kardec no campo da mediunidade, né? Então ele procurava apresentar para nós resultados a partir das suas observações. Então tudo aquilo que seria possível, ou que fosse possível realizar em termos de experiência para poder estudar a mediunidade, era feito. Então hoje, infelizmente, nós temos poucos grupos, né, que fazem esses estudos, ou pelo menos os resultados não são publicados, mas pensamos o seguinte, né, seguindo esse raciocínio de Kardec: se é possível evocar uma pessoa viva que se encontra adormecida, então o trabalho é feito. Se é possível fazer um desenho através da psicopictografia, então essa evocação é feita. Se é possível fazer qualquer trabalho, qualquer tipo de pesquisa em qualquer outra situação mediúnica, então também é feito. Isso mostra, né, aquele espírito prático e investigativo desse aspecto científico da doutrina sendo demonstrado. Por isso, então, o Livro dos Médiuns, ele é realmente, né, como era chamado anteriormente, Manual dos Evocadores, exatamente porque as instruções que constam nessa obra são resultados de observação e não apenas teorias. Não são ali, eles não estão teorizando sobre determinadas ideias, mas estão ali colocando o resultado das observações. Então Kardec, quando ele fala, por exemplo, né, que é
é um tema que eu sempre gosto de chamar atenção por nos chamar a atenção, não é mesmo? Eu chamo atenção porque é bastante curioso o caso, por exemplo, da diversidade dos médiuns psicógrafos. Então, médiuns que trazem ali certas, entre aspas, especialidades na psicografia, então médiuns de psicografia histórica, psicografia poética, a psicografia evangélica, literária, receitista, e dentre outras tantas, né, variações que podem todas, né, estarem no mesmo médium, como também ali ter um médium com maior ou menor facilidade para determinado tipo de comunicação. Então tudo isso também foi observado através das experiências que Kardec realizava, assim como também, né, de outros pesquisadores que atuavam ali junto da sociedade. O quarto item, quatro comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A saber, a primeira, de uma alma sofredora, pela senhora B, a segunda, do Espírito Verdade, pelo senhor R, olha só, né, apenas o Espírito de Verdade se manifestando na sociedade. A terceira, do apóstolo Paulo, pelo senhor Col, essa comunicação é assinada em grego. E a quarta, pelo senhor Didier, filho, né, provavelmente que é Didi, assinada por Charlet, o pintor, anunciando uma série de comunicações que devem formar um conjunto. Nessas comunicações todas, eu chamo atenção também aqui para a comunicação de Paulo, porque mais uma vez naquela questão 1009, como nós vimos, nós tivemos ali, né, Francisco de Paulo, nós tivemos Lamennais, nós tivemos Platão, e tivemos também o Espírito Paulo, o apóstolo, todas elas naquela questão 1009 que nós estudamos durante essa semana. Então, 2 semanas seguidas com esses espíritos todos se comunicando é muita coincidência. Então, provavelmente Kardec deve ter recebido aquelas orientações nesses estudos, né, nessas 2 reuniões, e então ele acabou agregando esse material para endossar aquela resposta que São Luís deu a Kardec sobre as penas impostas, né, a duração das penas impostas. Então aqui nós fizemos nessa viagem por esses boletins da sociedade, conhecendo um pouco sobre a rotina, conhecendo um pouco como os trabalhos aconteciam, principalmente no campo das evocações. Né, se hoje nós temos nas nossas instituições uma resistência muito grande para evocações, esperando apenas as manifestações espontâneas, a gente vê a forma ativa com que Kardec trabalhava nas evocações, e estando também muito atento a tudo aquilo que acontecia à sua volta, seja ali no seu círculo mais pessoal, seja aquilo que era publicado em jornais e tudo mais. Então ele ficava muito atento para fazer com que esses espíritos então trouxessem ali o seu conhecimento, as suas experiências, para poder formar essa base da doutrina. Então a evocação era ali uma das ferramentas principais, embora, como nós vimos, né, se anteriormente aqui, evocação de Jardim a respeito dos restos mortais da esposa, evocação do senhor Conde de R, que ele estava ali doente, então ele foi evocado, né, naquela sessão da evocação de pessoas vivas. No item número 4, vieram 4 comunicações espontâneas. Então, evocações e comunicações espontâneas, ou seja, né, os canais de comunicação da sociedade estavam ali o tempo todo abertas para que os espíritos então trouxessem esses esclarecimentos para formar a base da doutrina. Bom, acabando aqui então os nossos boletins, a gente mais para frente pega ali mais um grupo de boletins, que eu acho que é sempre interessante a gente conhecer, né, pela variedade, né, de assuntos que são publicados. Isso permite que a gente faça assim, várias viagens ao mesmo tempo. E agora então a gente volta aqui para a nossa rotina dos artigos publicados. Kardec traz para nós aqui uma informação sobre os convulsionários de Saint-Médard, e ele coloca, né, continuação, vídeo, número de novembro. O que eram então esses convulsionários de Saint-Médard? Nós tivemos ali o pároco Paris, né, que era ali um religioso, e ele então, depois de viver ali as suas experiências dentro da igreja, ele foi então para o monastério, onde ele viveu ali durante muito tempo, e ali então ele desencarnou. E pelo trabalho que ele fez de assistência aos pobres e tudo mais, foi então ali colocado, né,
o seu sepultamento, foi levantado ali um pequeno monumento, né, para poder prestar a ele a homenagem devida. E muitas pessoas que foram curadas, que tiveram contato com ele, começaram a visitar esse cemitério, começaram a visitar o seu túmulo. E aí o detalhe foi que começaram a surgir ali, né, histórias de curas, histórias de visões e tudo mais, e muitas pessoas começaram a aparecer. Dentre elas, pessoas que entravam em convulsão pelo fato de estarem ali próximas. E junto dessas convulsões também, começaram a surgir ali pessoas que demonstravam ali insensibilidade à dor, e isso resultou, né, nas demonstrações também mais bizarras que a gente pode imaginar. Era o caso de pessoas que se machucavam, se furavam, se cortavam, se crucificavam e alegavam, né, uma insensibilidade à dor. E tudo isso, então, acabou gerando uma grande preocupação para a autoridade local, que acabou fechando o cemitério para que não houvesse mais, né, esses espetáculos. E aí, mesmo assim, as pessoas faziam reuniões particulares, e nessas reuniões esses tipos de práticas continuavam. Kardec, então, fez a evocação do pároco Paris, né? Deixa eu rapidamente aqui voltar para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a história, né? Então eu li para vocês aqui, o nome dele era François Paris, ele desencarnou aos 37 anos de idade em 1727, então aproximadamente ali 150 anos antes. Então foi contada a história pelo Pauline Roland. Então ele que relatou tudo isso, né? Só para a gente lembrar aqui no último trecho do relato dele, ele coloca assim: a cura dos doentes se operava pelo simples toque da pedra tumular, ou pela poeira que encontravam à sua volta e que tomavam com alguma bebida ou aplicavam sobre as úlceras. Bastante numerosas, essas curas foram atestadas por milhares de testemunhas, muitas das quais são homens de ciência, no fundo incrédulos, que registravam os fatos sem saber o que atribuir. E aqui um outro trecho também que é bastante chocante, né? A insensibilidade física produzida pelo êxtase deu lugar a cenas atrozes. A loucura chegou a ponto de realmente crucificarem vítimas infelizes, a fazer-lhes sofrer todos os detalhes da paixão do Cristo. E essas vítimas, cujo fato é atestado pelas mais autênticas testemunhas, solicitavam as terríveis torturas designadas entre os convulsionários pelo nome de grande socorro. Então, após esse relato, Kardec então fez aqui a evocação do diácono Paris. Ele responde, né, está às ordens, qual é o vosso estado atual como espírito? Errante e feliz. Tivestes outras experiências corporais depois que conhecemos? Não, estou constantemente ocupado em fazer o bem aos homens. Qual foi a causa dos fenômenos estranhos que se passavam com os visitantes do vosso túmulo? A resposta: intriga e magnetismo. Depois aqui Kardec coloca observação, né, entre as faculdades de que eram dotados os convulsionários, reconhecemos algumas sem a menor dificuldade, das quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a percepção do pensamento, a transmissão solidária das dores. Lembra que nós conversamos sobre isso, né? Uma pessoa que tem uma dor, os outros começam a sentir dores semelhantes, né? Por exemplo, uma dor abdominal, uma dor no tórax, qualquer coisa assim. Então isso acabava ali meio que contaminando todo mundo, né? Assim, não podemos duvidar que essas criaturas em plena crise estivessem numa espécie de estado de sonambulismo acordado, provocado pela influência que exerciam uns sobre os outros, malgrado seu, ou seja, mesmo que elas não tivessem qualquer conhecimento ou interesse que isso fosse provocado. Eram ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados. E aqui a gente traz uma semelhança em fatos que acontecem na atualidade, quando nós vemos então, né, alguns relatos que saíram nos jornais, algumas matérias falando sobre a histeria coletiva que acontece em escolas. Crianças que saem, que entram em convulsão e outras que acabam entrando também,
E aí vem ali as mais diversas teorias, né? Desde uma influência demoníaca a uma questão psicológica ou psiquiátrica, ou algo mediúnico. Então ali várias ideias começam a surgir, né? E Kardec traz aqui uma resposta bastante simples e bastante eficiente também. Essas criaturas em plena crise, né, estavam ali numa espécie de estado de sonambulismo acordado provocado pela influência que exerciam uns sobre os outros. Eram ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados. Então, esse é um caminho ali de observação. Kardec coloca também aqui, né, por que motivo uma população inteira foi subitamente dotada dessas estranhas faculdades? E o diácono Pares responde, né, elas se comunicam muito facilmente em certos casos, e não sois tão estranhos às faculdades dos espíritos para não compreender que nisso eles tomavam grande parte, por simpatia para com aqueles que as provocavam. Então, aqueles que visitavam o túmulo do diácono tinham aquele objetivo, tinham essa sensibilidade, e acabava tudo isso sendo potencializado pela influência dos espíritos. Kardec perguntou se ele participava como espírito, ele colocava nem de longe. Outros espíritos concorreram para isso? Muitos. Em geral, de que natureza? Pouco elevada. Né? E por que essas curas e todos esses fenômenos cessam ou cessaram quando a autoridade se opôs mandando fechar o cemitério? Teria então a autoridade mais poder que os espíritos? Deus quis fazer cessar o fenômeno porque havia degenerado em abuso e escândalo. Foi preciso um meio e ele empregou a autoridade dos homens. Então a gente pode imaginar já todos os tipos de abuso e degeneração que aconteceu naquele local, né? Então a gente imagina aquelas peregrinações de pessoas promovendo aqueles espetáculos, vinham ali os aproveitadores, vinham aqueles que faziam simulações e vendedores, dá para a gente imaginar todo tipo de coisa que acontece também nos nossos tempos atuais, né? Basta a gente perceber que tem ali alguma coisa que chame a atenção no campo espiritual, num determinado local, e começam a surgir peregrinações, que rapidamente aparecem ali pessoas vendendo materiais milagrosos, camisetas, fitas, bonés, crucifixos, né? A gente vê muito isso nessa nossa realidade atual. Então acaba, naquele período, não apenas houve essa degeneração desse aproveitamento, mas abuso e escândalo relacionados com esses fenômenos, né? Então, através da autoridade dos homens, o cemitério sendo fechado, as pessoas então tiveram que se dispersar. Embora alguns grupos continuassem, né, como eu falei para vocês, praticando isso num ambiente mais restrito. Desde que não participastes destas curas, por que escolhiam vosso túmulo de preferência a outro? Acreditais que eu tenha sido consultado? Escolheram meu túmulo calculadamente, minhas opiniões religiosas primeiro, e o pouco bem que eu tinha procurado fazer foram explorados. Então, esse aqui foi o relato do diácono Pares, né? Agora a gente vai aqui para a publicação de Kardec na revista, deixa eu pegar aqui o trechinho. Nesse aqui, então, Kardec coloca, então, né, continuação para nós lembrarmos desse fato aqui, dessa entrevista com o diácono. E aqui quem vai responder é São Vicente de Paulo, né? E pela frequência que nós vemos da presença de São Vicente de Paulo, certamente ele se colocava na posição de um instrutor espiritual que Kardec considerava ali de plena confiança. Então, São Vicente de Paulo. Na última sessão evocamos o diácono Pares, que teve a bondade de vir. Gostaríamos de ter a vossa opinião pessoal sobre ele como espírito. A resposta é um espírito cheio de boas intenções, porém mais elevado moralmente do que em outros sentidos, né? Esse em outros sentidos nós podemos colocar, por exemplo, como algo relacionado com o conhecimento sobre a faculdade mediúnica, sobre o comportamento das pessoas. Então ele dava a opinião dele, não significa que essa opinião estava ali, né, adequada para aquela realidade, embora ele fosse um espírito com boas intenções e moralmente elevado.
De fato, ele é estranho, como diz, ao que se fazia junto ao seu túmulo? Completamente. E aí a gente também pode observar, né, várias vezes nós vemos peregrinações que acontecem em locais sagrados, né, em épocas festivas religiosas, onde muitas pessoas vão ali colocar os seus pedidos, colocar ali velas, fazer as suas orações em túmulos de pessoas que são consideradas por nós aqui encarnados como pessoas ali com dons especiais, pessoas consideradas santas, né, de ter ali aquele clima do sagrado, e o espírito não está nem ali por perto, e pelo contrário, ele não tem nem conhecimento do que acontece. E é aí então que, abusando dessa credulidade, nós temos então ali espíritos que se fazem presentes para se aproveitar daquele momento, assim como também espíritos do bem, né, trabalhadores do bem, que aproveitam ali a fé das pessoas, a fé sincera, para poder ajudar de alguma forma. Né? Então basta a gente lembrar que no próprio Livro dos Médiuns, Kardec fala sobre a evocação de espíritos que trazem nomes notórios, mas que não são eles diretamente que participam. Né? Quando são evocados, por exemplo, santos, né, que era muito comum naquela época, fazer a evocação de um santo pedindo ali uma ajuda, e essa ajuda vem não por ele necessariamente, mas por outros espíritos. Então tudo isso vai da intenção, vai do merecimento, vai ali da relação que se estabelece com o plano espiritual, que pode ser então positiva ou negativa. Nesse caso, ele não tem ali qualquer tipo de relação, e pelo contrário, né, ele nem sabia o que se fazia ali no seu túmulo. Espírito já mais elevado que era, né, ele não tinha qualquer relação com o mundo material, nesse sentido de ficar preocupado com seu túmulo, com seu cadáver, com peregrinações que faziam ali em seu nome. Poderíeis dizer-nos como considerais o que se passava entre os convulsionários? Era um bem ou um mal? Era antes um mal que um bem. É fácil de perceber, pela impressão geral que esses fatos produziam sobre os contemporâneos esclarecidos e sobre os seus sucessores. Então, como é que a gente vai julgar se era algo positivo ou algo negativo? Basta usar o bom senso e observar os fenômenos que acontecem. Aquilo que leva as pessoas ao extremo, que demonstra desequilíbrio, certamente isso não é algo positivo, algo construtivo, né? Porque a tendência é sempre fazer com que nós nos elevemos, nos equilibremos, nos fortalecemos cada vez mais na nossa fé, e que ela seja, sem dúvida nenhuma, saudável para todos nós. Mas aqui a gente vê o contrário. Naqueles espetáculos que eram demonstrados, né, pessoas que se machucavam, que se feriam, pessoas que mostravam ali comportamentos absolutamente desequilibrados. Então a resposta já era bastante simples e bastante óbvia da gente ver também. Né? Então, apesar de muitos estarem ali pela intenção, mas acabavam ali pecando, digamos assim, pela ingenuidade. Eram manipulados na fé, manipulados nas suas fragilidades. Né? Então, isso também não deixa de ser uma prova aqui para o mundo material. Muitas vezes nós, tomados por esse desejo, né, de viver a nossa fé desse jeito fervoroso, nós, na verdade, ali estamos naquela fase embrionária do desenvolvimento do intelecto e do desenvolvimento da fé verdadeiramente, né? Porque, assim como acontece, nós estudamos isso lá no Evolução em Dois Mundos, nós vimos ali então que o princípio inteligente ele passa por fases ainda primitivas, até que ele vá se desenvolvendo para alcançar aquela fase mais elevada. Né? No que diz respeito à fé, não é diferente. Tanto é assim que nós vemos, né, em sociedades primitivas aqui do nosso planeta, comportamentos, né, de sacrifícios que são feitos, rituais, práticas consideradas sagradas, que são ali das mais estranhas para nós, né, que a gente se pergunta, né, por que ele tem aquele tipo de comportamento? Quando nós vimos, por exemplo, no passado, sacrifícios humanos que eram feitos em nome da divindade, ou seja, claro que isso era um comportamento sem nenhum sentido em termos de elevação espiritual, mas eram as primeiras demonstrações de fé. Porque a fé amadurecida, ela não surge, a gente lembra que a natureza não dá saltos, mas ela vai evoluindo gradualmente. Então, para muitos desses espíritos que vivem dessa forma, assim como nós vemos, por exemplo, né,
em manifestações religiosas que acontecem pelo mundo, vemos ali pessoas com sacrifícios, pessoas que acabam se envolvendo com práticas que não tem nenhum sentido lógico, mas que para elas tem. Então, para elas, naquele momento, é o início do afloramento da fé, que começa de uma forma ingênua, que começa de uma forma ainda primitiva, e conforme o espírito evolui, ele também vai modificando o seu comportamento. Então, não é possível esperar uma demonstração de fé das mais elevadas, das mais sóbrias, para espíritos que ainda estão iniciando a sua jornada nessa relação com o mundo espiritual. Então, por isso, a gente vê ali que muitos espíritos que participavam desses rituais, assim como nós vemos hoje, basta a gente ver, chegamos a até falar sobre isso, nas práticas que acontecem, por exemplo, entre católicos, quando a gente vê o Círio de Nazaré, aquela grande corda de pessoas que se machucam, pessoas que se espremem, pessoas que fazem ali aquelas longas peregrinações simplesmente para segurar uma corda e puxar em nome da fé. Aí, usando ali, se nós formos fazer um julgamento, a gente vai ver que não tem nenhum sentido. Mas se a gente olhar de uma forma mais profunda, a gente vê que para ele tem sentido. Da mesma coisa que nós comentamos, até num dos encontros anteriores, quando nós falamos daquelas peregrinações que também acontecem lá em Meca, lá no Oriente Médio, entre os muçulmanos, e nós recebemos, inclusive, uma comunicação de um amigo do plano espiritual que falou que desencarnou exatamente por ter sido pisoteado naquela grande movimentação que acontecia em volta da Kaaba, Então, eles ficavam girando, houve ali um tumulto, um pisoteamento e pessoas desencarnaram. Na Índia, e quando a gente fala da Índia, a gente fala de proporção de bilhões de pessoas. Quando tem aquelas movimentações também ali, aquelas pessoas que caminham em cima de ponte, e o ano passado, se não me engano, uma ponte desabou, várias pessoas desencarnaram. Então a gente vê assim essas demonstrações de fé que chegam ao extremo. E se nós, mais uma vez, fizermos um julgamento, a gente vai dizer se aquilo é certo ou se é errado na nossa visão. Mas, na verdade, a gente vai ter que analisar se aquilo para aquela pessoa é boa ou não. A mesma coisa que acontece em Juazeiro, que acontece em Fátima, que acontece em Aparecida, que acontece em outras tantas regiões pelo mundo todo. Nesse período de Páscoa, a gente via, por exemplo, me lembro na Indonésia, que estava tendo ali uma demonstração de crucificação. Pessoas ali com coroas de espinhos, pregos nas mãos, sendo penduradas em cruzes, apenas para demonstração de fé. Ou seja, é o estágio evolutivo daquela pessoa, a sua fé começando a aflorar, só que começando dessa forma ingênua e muitas vezes de uma forma desequilibrada. Por isso, então, a gente vê aqui, nesses convulsionários de São Médard, que pessoas também ingênuas iam lá para poder buscar esse contato com a fé, mas de uma forma desequilibrada. Por isso, então, Kardec coloca, poderíeis dizer-nos como considerais o que se passava entre os convulsionários? Era um bem ou um mal? E a gente sai de convulsionários e a gente vai para essas demonstrações atuais. Isso é um bem ou um mal em nome da fé? A resposta: era antes um mal que um bem. É fácil de perceber pela impressão geral que esses fatos produziam sobre os contemporâneos esclarecidos e sobre os seus sucessores. Ou seja, aqueles daquela época que eram os esclarecidos e aqueles que viriam depois. Como é que eles olhariam para trás e observariam, então, esse tipo de prática? E a gente vai, então, tendo ali diversas demonstrações. A Angelina lembrou de Juazeiro, a gente pode colocar, por exemplo, na Bahia, naquelas escadarias de pessoas que caminham de joelho, aqui em São Paulo, na cidade de Aparecida do Norte, onde nós temos a cidade de Aparecida, que é chamada de Aparecida do Norte. Então, nessa cidade, a gente tem pessoas ali que tem uns pontilhões que fazem as ligações de estacionamento com a catedral e tudo mais, pessoas que caminham de joelho, pessoas que fazem peregrinações por estradas carregando cruzes, enfim, vemos ali a demonstração de fé de acordo com o grau de esclarecimento de cada um, desde aqueles que são saudáveis até aqueles que são ali os mais equivocados, os mais intrigantes na nossa visão.
Kardec pergunta aqui ainda, a essa pergunta dirigida a Paris, a saber, se a autoridade tinha mais poder que os espíritos porque pôs fim aos prestígios, sua resposta não nos pareceu satisfatória. Que pensar disso? A gente lembra, né, que respondeu que foi fechado então ali o cemitério e aí então os espíritos pararam de se manifestar. E responde aqui São Francisco de Paulo. Desculpem, São Francisco não, né? É que eu estou aqui com São Vicente de Paulo. Ele responde aqui para nós. Ele deu uma resposta mais ou menos conforme a verdade. Esses fatos eram produzidos por espíritos pouco elevados. A autoridade pôs-lhes um termo, interditando a seus promotores a continuação dessa espécie de saturnais. Entre os convulsionários, alguns se submetiam a torturas atrozes. Qual era o resultado disso sobre os seus espíritos depois da morte? Praticamente nulo. Não havia nenhum mérito nesses atos sem resultado útil. E a gente lembra, né, das mortificações, né, das provações que os espíritos próprios se impunham em nome da fé. Kardec fala sobre isso lá no Livro dos Espíritos. Então, qual é o sentido das mortificações? A pessoa se machuca, a pessoa se fere em nome da fé. Então, quando se faz a pergunta aqui, né, qual o resultado disso sobre os seus espíritos depois da morte? Ou seja, quando essas pessoas elas vão para o mundo espiritual, o que elas colhem exatamente como benefício a partir daquelas práticas que tiveram? A resposta, praticamente nulo. Não havia nenhum mérito nesses atos sem resultado útil. E é a mesma coisa que nós conversamos, inclusive, nesse último domingo, quando nós falamos sobre a vida contemplativa. Muitas vezes, para um espírito que passa ali um período da sua existência numa vida contemplativa e improdutiva, quando ele chega no mundo espiritual, na verdade, ele se conscientiza do comportamento que ele teve, né, e daquilo que ele poderia ter feito de diferente. E isso porque nós falamos em nome da fé, obviamente, né? Porque a grande maioria dos espíritos que desencarna depois de ter vivido uma vida intensa aqui no mundo espiritual, aqui no mundo material, independente da crença que ele tenha, ele vai ver que o seu trabalho, que as suas atividades, as suas relações, também pouco contribuíram para a sua elevação. Mas para aqueles que se dedicam especialmente a práticas religiosas, muitas dessas práticas também não tiveram nada de produtivo, porque não resultaram nada de útil. Né? Então, por isso, a mesma coisa para esses convulsionários. Os que sofriam essas torturas pareciam insensíveis à dor. Havia neles simples resignação ou insensibilidade real? Insensibilidade completa. Qual era a causa dessa insensibilidade? Efeito magnético. Essa superexcitação moral, chegada a um certo grau, não poderia aniquilar-lhes a sensibilidade física? Isso contribuía em alguns deles e os predispunha a sofrer a comunicação de um estado que em outros tinha sido provocado artificialmente, porquanto o charlatanismo representa um grande papel nesses fatos estranhos. Então, para alguns ali existe a sensibilidade, para outros existem ali simulações, né? Então, naquele tipo de espetáculo, nós vamos encontrar de tudo. Porque o que menos importa ali, na verdade, é o equilíbrio. O que vale é exatamente a excitação, o que vale é exatamente ali a extrapolação em nome da fé. E a impressão que se tem nesse meio é que quanto maior a dor, maior é o espetáculo que você produz, maior é a sua fé. E aí então parece que fica aquela disputa para saber quem é aquele que possui maior fé a partir do espetáculo que produz, da dor que impõe sobre si mesmo. Né? Então, inclusive nisso, acaba entrando também o charlatanismo. Já que esses espíritos operavam curas e prestavam serviços, como então podiam ser de ordem inferior? E aí Kardec então coloca uma pergunta importante, porque no meio desses espetáculos todos, pessoas realmente obtinham curas. Alguma coisa de positiva saía em nome da fé que elas professavam.
E já que tudo isso, como Kardec observou, a partir da resposta aqui de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua não, meu Deus. São Vicente de Paulo. Estou trocando o nome toda hora aqui. São Vicente de Paulo. Então, quer dizer, ele colocou que muitos dos espíritos que lá se manifestavam eram espíritos inferiores. Muitos não, os espíritos que lá se manifestavam eram espíritos inferiores. E a gente lembra que, nesse sentido, de tratar de espíritos inferiores, não de ordem inferior, não significa necessariamente que sejam espíritos maus, mas que simplesmente compartilham dessas mesmas crenças, dessas mesmas ideias. Se eles então participavam disso e curas realmente aconteciam, e havia ali serviços que eles prestavam, como é que eles poderiam ser classificados de ordem inferior? A resposta: não vedes isso todos os dias? Não recebeis algumas vezes excelentes conselhos e ensinos úteis de certos espíritos pouco elevados, leviano mesmos? Não podem eles procurar fazer algo de bom como resultado definitivo, com vistas a um aperfeiçoamento moral? Então, nesse caso, nós temos ali a participação desses espíritos, mas que também ali, embora fossem até levianos, de alguma forma eles produziam algo de positivo. E esse algo de positivo acabava, naturalmente, se revertendo a seu favor. Né? Bom dia, Cléo. E a última questão: nós vos agradecemos as explicações que pacientemente nos destes. Sempre vosso. Então, eis aqui as orientações a respeito dos convulsionários de São Medard. Então, a gente percebe, né, que Kardec ele procurava sempre esclarecer tudo aquilo que estava relacionado com esses fenômenos. E hoje, certamente, nós teríamos, basta nós pesquisarmos na internet ou em alguns livros, né, que falam sobre práticas religiosas, que nós vamos encontrar, né, situações que também nos chamam a atenção. E aí até mesmo, né, hoje nós temos práticas bastante comuns, encontramos ali alguns, por exemplo, sacrifícios de animais, o uso de substâncias, práticas diversas dessas que nós mencionamos, né? Então, nesse mesmo sentido de Kardec, nós poderíamos, numa reunião mediúnica, perguntar aos espíritos, né, como isso acontece, por que isso acontece, para que isso acontece. Que é uma forma de nós também nos esclarecermos. E aí, então, várias respostas já chegam, né, assim como já chegaram também, de questões que nós apresentamos. E o último item do mês de dezembro de 59, aforismos espíritas e pensamentos avulsos. Kardec, em algumas edições, né, colocava aqui essa seção, soltando frases, pensamentos soltos, né, sobre temas que chamam a atenção, né, sem conexão ali, sem desenvolver um estudo necessariamente. Então ele coloca aqui, né, nos aforismos espíritas e pensamentos avulsos, o primeiro que ele coloca é: os espíritos bons aprovam aquilo que acham bom, mas não fazem elogios exagerados. Estes, como tudo que denota lisonja, são sinais de inferioridade da parte dos espíritos. Então, na verdade, né, sabendo aqui das nossas fraquezas, com relação à humildade, com relação ao orgulho, à nossa vaidade, à nossa simplicidade e tudo mais, quanto mais nós somos alimentados e instigados nessas nossas imperfeições morais, né, e isso mostra também o próprio espírito que instiga em nós esse tipo de sentimento. Então, os espíritos aprovam, mas eles não fazem elogios exagerados, porque aí a gente acabaria entrando, né, quase que na parte das influências espirituais, na parte da fascinação. Aquela ideia de exaltar o orgulho, né? Pois é, nem precisa, né? De exaltar o orgulho, de você fazer com que o indivíduo saia um pouco, né, do seu equilíbrio, pelo fato de se achar mais especial do que é, né? Então ali a gente vê, mas nesse caso, na relação com os espíritos, nós vemos então que isso acaba sendo uma relação por parte, né, um sinal inferior por parte dos espíritos. Kardec coloca aqui no próximo, né? Os espíritos bons não lisonjeiam os preconceitos de nenhuma espécie.
nem políticos, nem religiosos. Podem não os atacar bruscamente, porque sabem que isso seria aumentar a resistência. Entretanto, há uma grande diferença entre essas atitudes que poderíamos chamar de precauções oratórias e a aprovação absoluta das mais falsas ideias, de que os espíritos obsessores muitas vezes se servem para captar a confiança deles a quem querem subjugar, explorando-lhes o ponto fraco. Então, o que Kardec coloca aqui também é que os espíritos não entram em questões do nosso cotidiano, né, em questões para fazer aqui julgamentos, né, sobre ideias, preconceitos políticos, religiosos e tudo mais. Mas aqui ele coloca também, há uma grande diferença entre você fazer ali um julgamento nesse sentido, né, nessas áreas política, religiosa, social, por exemplo, e você levar uma ideia como precaução, para chamar a atenção daquilo que é equivocado. Porque, do contrário, os espíritos se anulam diante de algo que isso está errado, diante de algo que já está errado. E isso vai apenas agravar, então muitas vezes chamam a atenção. Não para poder alimentar intriga, mas a gente percebe que é no sentido de despertar a nossa atenção para a mudança de conduta, para a mudança de ideias, quando nós caminhamos por uma direção perigosa. Diferentemente, por exemplo, do que acontece, né, a aprovação por parte dos espíritos, de espíritos, principalmente obsessores, de falsas ideias. Aí então nós vemos que há aqueles que não fazem lisonjeios a preconceitos e há aqueles que alimentam esses preconceitos. E há aqueles espíritos que ficam em silêncio diante dos equívocos e há espíritos, no caso ali dos instrutores, que chamam a nossa atenção para esse sentido. Dudu colocou, né? Por isso vigiar primeiro, orar depois. Espreitados, eles estão sempre ligados aos médiuns, né? Então estão ali sempre atentos, né, para poder ver o comportamento que cada um tem, suas ideias e tudo mais. A partir do momento em que você abre uma pequena brecha, já é o suficiente para se estabelecer um canal. Mais um aforismo, Kardec coloca. Há pessoas que têm uma mania singular. Encontram uma ideia completamente elaborada por outrem, essa lhes parece boa e, sobretudo, proveitosa. Dela se apropriam, dão-na como própria e acabam iludidos a ponto de se crerem realmente seus autores, assegurando que lhes foi roubada. Né? Aqui é um comentário solto, que é assim, né? Você concorda com uma ideia, você pega aquela ideia, elabora essa ideia no seu ponto de vista, depois você diz que o outro que lançou a ideia original, ele que na verdade roubou a sua ideia. Né? Então aí já mostra a questão de vaidade, de orgulho, né? E criando atritos desnecessários. Depois aqui no final, o último aforismo que Kardec apresenta, ele diz assim: certo dia um homem viu ser feita uma experiência de eletricidade e tentou reproduzi-la. Porque não tivesse os conhecimentos requeridos, nem os instrumentos necessários, fracassou. Então, sem ir mais longe e sem procurar saber se a causa do insucesso não estaria nele mesmo, declarou que a eletricidade não existia e que ia escrever para o demonstrar. Que pensaríeis da lógica de quem assim raciocinasse? Não se assemelharia a um cego que, não podendo ver, se pusesse a escrever contra a luz e a faculdade da visão? Entretanto, este o raciocínio que ouvimos a propósito dos espíritos, por homem que passa por espirituoso. Que tenha espírito, sim, mas capacidade para julgar é outra coisa. Procura escrever como médium e, porque não o consegue, conclui que a mediunidade não existe. Ora, segundo ele, se a mediunidade é uma faculdade ilusória, os espíritos não podem existir senão nos cérebros doentios. Que sagacidade, né? Kardec aqui dando uma pitadinha de ironia. Né? Então ele assina aqui agora esses aforismos, né, só para poder fechar aqui então essa edição de 1859. Kardec coloca, né, a mediunidade é uma excelente porta a esses irmãos
que ainda na sua ignorância se mostram como lobos aguardando o seu coelho saltar. Portanto, cuide-se dessa matreira forma, né, de não dar espaço aos irmãos que pedem para que erremos e mostremos a eles que posso ser esse coelho. Né? Então, na verdade, seria ali darmos essa abertura. Então, a mediunidade, porque a mediunidade ela se manifesta para nós assim, com um olhar geral, de uma maneira muito parecida, né? Ou seja, todos os médiuns se manifestam da mesma forma, todos os médiuns possuem a mesma faculdade, e da mesma forma também todos os médiuns lidam com a mediunidade da mesma forma. Só que, na verdade, né, para cada indivíduo, a mediunidade traz ali um efeito particular, um efeito íntimo. E esse efeito, sem a devida segurança, pode exatamente ali gerar, né, esse orgulho, pode gerar nele também essa certa vaidade, pode gerar nele ali um certo temor, se tudo isso não for lidado com a devida segurança. E aí então acaba exatamente sendo ali alvo dessas influências, porque acaba manipulando isso com toda facilidade. Né? O espírito, que é muitas vezes sagaz, que percebe no médium, né, essa facilidade, né, essa dificuldade de lidar com a sua faculdade, acaba fazendo com que realmente ele se torne vítima dessa manipulação. E aí mostra exatamente isso, né? Esse lobo aguardando o coelho soltar, ou seja, o médium dar ali aquela pequena abertura e passar então a ser manipulado. Então coloca para nós aqui também, né? Mostremos a eles que posso ser esse coelho, né? Desde que o médium não seja atingido, ele precisa da sua responsabilidade segura, tirando o orgulho e a vaidade de si. Portas abertas, somos nós, os médiums, né? Então, de fato, né? Então, deixa eu ver aqui. Não entendi a sua colocação, Tico-Teco. Por que só o médium nesse caso? Porque nesse caso aqui a gente fala sobre a relação com o mundo espiritual de fato, né? Então, por isso que Kardec, nessa questão que foi apresentada aqui anteriormente, deixa eu pegar aqui para vocês, nesse aforismo que Kardec coloca, essa questão deixa eu ver aqui, no caso dos espíritos, né, que elogiam, né, que trazem ali o lisonjeio, né, para poder alimentar o espírito, né. Então ele já chegou para nós, né, um acróstico aqui, né, um acrônimo, né, psicografia. Põe a mão sobre o seu lápis. Sinta minha presença perto de ti. Impõe a sua vibração junto à minha. Convida-me a escrever com você. O choque d'alma se faz agora. Grande será o texto por ti escrito. Rumo a relatos meus que devo contar. A tua presença é muito importante. Fomos programados para mostrar o que posso agora. Isso são encargos vindo do plano divino, do alto. Assim será a mediunidade psicográfica. Né? Olha que bacana, né? Obrigado pela participação, obrigado pelo presente para nós aqui. Então isso mostra também, né, a programação, mostra o compromisso, a responsabilidade do médium. Hoje a mediunidade, né, a gente lembra que estudando dentro da doutrina espírita a mediunidade, e através dos trabalhos feitos por tantos estudiosos do campo da mediunidade, como foi o caso de Kardec, e muitos outros que vieram depois, traz para nós um manual pronto dessa responsabilidade do que é a mediunidade, para que ela serve e de que modo lidar com ela. Só que se nós pensarmos, por exemplo, dos tantos de médiuns que estão espalhados pelo mundo afora, que sentem o efeito da mediunidade, mas não sabem o que fazer com ela, ou como lidar com ela, nós percebemos que isso acaba se tornando um grande transtorno. E muitos desses médiuns trazem essa programação de apresentar um trabalho, de realizar ali uma tarefa importante, programada no mundo espiritual, que acaba não sendo aproveitada. Muitas vezes por causa de preconceitos, muitas vezes por causa de uma própria negação, de uma rejeição, né, da tarefa que ele precisa desempenhar. Então, né, quantas tarefas frustradas, né, são contabilizadas tanto no plano espiritual como no plano físico,
por médiums, né, que acabam não se preparando adequadamente para essa missão, para esse compromisso. Então, aqui para nós, né? Então, cuide desses irmãos médiums, confortando-lhe através das boas vibrações que eles precisam sentir através de bons pensamentos quando se lê o que vos é passado. Eles precisam de vocês o tempo todo, né? Então, as portas, as antenas estão ligadas, né, e precisam ser ali devidamente protegidas e carregadas. Obrigado pela mensagem para nós aqui, para mais essa instrução. Então, fechando por aqui, então, meus amigos, essa nossa edição da Revista Espírita de 1859. E nós já temos aqui, nesse próximo item da Revista Espírita, agora o ano 3, o mês de janeiro de 1860, a edição número 1 desse ano, né? E Kardec começa exatamente aqui o Espiritismo em 1860. Então aqui, 3 anos, né, quase após o lançamento do Livro dos Espíritos. Então nós temos aqui já o 3º ano da Revista Espírita. Ela começou em 1858, 59 e agora 60 na 3ª edição. E Kardec inicia essa edição trazendo aqui um artigo especial falando exatamente sobre, né, a profundidade do seu trabalho, sobre o alcance que a Revista Espírita teve, né, a sua dimensão, a importância, né, porque, como nós vemos aqui no próprio título, deixa eu pegar aqui a capa dessa revista, ela diz assim para nós: Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Né, muitas vezes a gente acaba não prestando atenção nesse subtítulo, e é importantíssimo, porque exatamente o objetivo é fazermos um aprofundamento dos temas relacionados com a doutrina. E aí ele coloca aqui, né, contém o relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, aparições, evocações, etc., bem como todas as notícias relativas ao espiritismo. O ensino dos espíritos sobre todas as notícias, sobre todas as coisas do mundo visível e do invisível, sobre as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e o seu futuro, a história do espiritismo na antiguidade, suas relações com o magnetismo e com o sonambulismo, a explicação das lendas e crenças populares, da mitologia dos povos antigos, etc. Olha quantos assuntos, então, contém na Revista Espírita e nos dá essa oportunidade de aprendizado, né? Então, antes de iniciarmos aqui esse artigo, né, só para complementar então aqui a mensagem desse amigo querido que chega para nós aqui trazendo as suas instruções, né? Então ele falava para nós aqui sobre o cuidado com os médiuns, né, para a gente complementar. E ele coloca, né, somos nós os seus carteiros de longe e agradecemos por poder estar junto desse grupo sinônico que só nos ajuda nas transmissões escritas por todos nós que chegamos aqui, para esses estudos iluminados. Né? Obrigado, luz e muito amor a todos. Né? Somos nós que agradecemos por esse prazer e por esse privilégio, né, de podermos ter, né, essa participação tão direta com todos nós aqui, contribuindo com o nosso trabalho. É um trabalho bastante simples, mas feito com muito carinho, né, e com muita dedicação para que a gente possa, de fato, ter um grande proveito com esses temas, né? Porque a doutrina precisa ser estudada e é essa a proposta que a gente tem. Então esses estudos acabam se aprofundando e se abrilhantando mais ainda, sabendo dessa presença sempre amiga de todos vocês. Muito bem, vamos lá. Então Kardec, ele procurava aqui, nessa revista então, ele trazia o seguinte para nós. Deixa eu pegar aqui a página número 15. Vamos ler aqui um trechinho desse artigo, então. Vamos ver se eu consigo ler tudo, que é um artigo até um pouco grande, mas como é só leitura, não precisa de grandes explicações, né? Vamos lá. Temos o prazer de anunciar que a Revista Espírita dá início ao seu 3º ano de circulação, amparada pelos mais favoráveis auspícios. É com satisfação que aproveitamos o ensejo para testemunhar aos leitores a nossa gratidão pelas provas de simpatia que temos recebido diariamente. Só isso já seria motivo suficiente de encorajamento, caso não encontrássemos na própria natureza e no objetivo de nossos trabalhos
larga compensação moral às fadigas que lhes são consequentes. Então, se por um lado tem ali a fadiga, o cansaço, por outro lado tem a gratificação. Tal é a multiplicidade desses trabalhos, aos quais nos consagramos inteiramente, que se torna impossível responder a todas as cartas de felicitações que nos chegam. Somos, pois, obrigados a dirigir-nos coletivamente aos seus autores, rogando-lhes que aceitem os nossos agradecimentos. Essas cartas, bem assim as numerosas pessoas que nos dão a honra de com elas conferenciar a respeito desses graves problemas, convence-nos cada vez mais do progresso do espiritismo verdadeiro, isto é, do espiritismo compreendido em todas as suas consequências morais. Sem nos iludirmos quanto ao alcance de nossos trabalhos, o pensamento de haver contribuído, lançado alguns grãos na balança, é para nós doce satisfação, porquanto essas poucas sementes terão contribuído para despertar a reflexão. A prosperidade crescente da revista é o indício do favor com que é acolhida. Não nos cabe senão continuar a obra na mesma linha, já que vem recebendo a consagração do tempo, sem nos afastarmos da moderação, da prudência e das conveniências que sempre nos orientaram. Deixando aos nossos contraditores o triste privilégio das injúrias e do personalismo, não os seguiremos no terreno de uma controvérsia sem objetivo. Dizemos pura perda de tempo discutir, dizemos sem objetivo, porque dizemos sem objetivo porque jamais os levaria à convicção. Ademais, seria pura perda de tempo discutir com pessoas que não têm a menor noção daquilo que falam. Só temos uma coisa a dizer-lhes: estudai primeiro, depois veremos. Temos mais que fazer do que falar a quem não quer ouvir. Afinal de contas, o que importa a opinião contrária deste ou daquele? Terá essa opinião tão grande importância que possa deter a marcha natural das coisas? As maiores descobertas encontraram os mais rudes adversários sem que por isso fossem prejudicadas. Assim, deixando a incredulidade os unir à nossa volta, jamais nos desviaremos do caminho que nos é traçado pela própria gravidade do assunto que nos ocupa. Dissemos que as ideias espíritas estão em franco progresso. Com efeito, desde algum tempo, ganharam imenso terreno. Dir-se-ia que estão no ar. Não, certamente em razão do barulho da grande e da pequena imprensa. Não certamente em razão do barulho da grande e pequena imprensa. Se elas progridem apesar e contra tudo, não obstante a má vontade encontrada em certas regiões, é porque possuem vitalidade suficiente para se bastarem a si mesmas. Quem se der ao trabalho de aprofundar a questão do espiritismo, nele encontra uma satisfação moral tão grande, a solução de tantos problemas que inutilmente havia pedido às teorias vulgares, o futuro se desdobra à sua frente de maneira tão clara, tão precisa e tão lógica, que a si mesmo confessa a impossibilidade de as coisas realmente não se passarem assim. Já que um sentimento íntimo lhe dizia que assim deveria ser, é de causar admiração que não as tenha compreendido mais cedo. Desenvolvida a ciência espírita, nada mais faz que formular, tirar do nevoeiro ideias já existentes em seu foro íntimo. Daí por diante o futuro se apresenta com um objetivo claro, preciso, perfeitamente definido. Já não marcha ao sabor das ondas, vê o seu caminho. Não é mais esse futuro de felicidade ou de desgraça que a razão não podia compreender e que por isso mesmo o repelia. É um futuro racional, consequência das próprias leis da natureza, capaz de suportar o exame mais severo. Eis porque é feliz e como que aliviado de um imenso peso, o da incerteza, porquanto a incerteza é um tormento. Malgrado seu,
O homem sonda as profundezas do futuro e não pode deixar de vê-lo eterno. Compara-o à brevidade e à fragilidade da existência terrestre. Se o futuro não lhe oferece nenhuma certeza, ele se atordoa, concentra-se no presente e, para o tornar mais suportável, entrega-se a todos os excessos. É em vão que a consciência lhe fala do bem e do mal. Diz a si mesmo: o bem é aquilo que me faz feliz. De fato, que motivo teria para ver o bem em outra parte? Por que suportar as privações? Quer ser feliz e, para ser feliz, quer gozar. Gozar o que os outros possuem. Quer ouro, muito ouro. A ele se apega como a sua vida, porque o ouro é o veículo de todos os prazeres materiais. Que lhe importa o bem-estar do semelhante? O seu, antes de tudo. Quer satisfazer-se no presente, por não saber se o poderá mais tarde, num futuro em que não acredita. Torna-se assim ávido, invejoso, egoísta e, com todos esses prazeres, não é feliz, porque o presente lhe parece muito curto. Com a certeza do futuro, tudo para ele muda de aspecto. O presente é apenas efêmero e o vê passar sem lamentar-se. É menos apegado aos prazeres terrenos porque só lhe trazem uma sensação passageira, fugidia, que deixa vazio o coração. Aspira a uma felicidade mais duradoura e, consequentemente, mais real. E onde poderá encontrá-la, senão no futuro? Mostrando-lhe, provando-lhe esse futuro, o Espiritismo o liberta do suplício da incerteza, e isso o torna feliz. Ora, aquilo que traz felicidade sempre encontra partidários. Os adversários do Espiritismo atribuem sua rápida propagação a uma febre supersticiosa que se apodera da humanidade, o amor do maravilhoso. Antes, porém, precisariam ser lógicos. Aceitaremos o seu raciocínio, se é que a isso podemos chamar de raciocínio, quando tiverem explicado claramente por que essa febre atinge justamente as classes esclarecidas da sociedade em vez das ignorantes. Quanto a nós, dizemos que é porque o Espiritismo apela ao raciocínio, e não à crença cega que as classes esclarecidas o examinam, refletem e o compreendem. Ora, as ideias supersticiosas não suportam o exame. Aliás, todos vós que combateis o Espiritismo, chegais a compreendê-lo? Estudastes, perscrutastes seus detalhes, pensastes maduramente todas as suas consequências? Não, 1000 vezes não. Falais de algo que não conheceis. Todas as vossas críticas, e não falo das tolas, vulgares e grosseiras diabrites, despidas de qualquer raciocínio e que não têm nenhum valor. Refiro-me às que, pelo menos, têm aparência de seriedade. Todas as vossas críticas, repito, acusam a mais completa ignorância do assunto. Para criticar é necessário poder opor raciocínio a raciocínio, prova a prova. Será isso possível sem conhecimento aprofundado do assunto de que se trata? Que pensaríeis de quem pretendesse criticar um quadro sem possuir, pelo menos em teoria, as regras do desenho e da pintura? Discernir o mérito de uma obra sem saber música? Sabeis a consequência de uma crítica ignorante? É ser ridícula, é revelar falta de juízo. Quanto mais elevada a posição do crítico, quanto mais ele se põe em evidência, tanto mais seu interesse lhe exige circunspecção, a fim de não vir a receber desmentidos, sempre fáceis de dar a quem quer que fale daquilo que não conhece. É por isso que os ataques contra o Espiritismo têm tão pouco alcance e favorecem o seu desenvolvimento em vez de o deter. Esses ataques são propaganda, provocam o exame, e o exame só nos pode ser favorável, porque nos dirigimos à razão. Não há um só artigo publicado contra a doutrina que não nos tenha proporcionado um aumento de assinaturas
e de vendas de obras. O do senhor Oscar Cometan, ele coloca aqui a publicação de 27 de outubro passado, em nossa resposta na revista do mês de dezembro de 59, provocou a venda em poucos dias na casa Ledoyen de mais de 50 exemplares da famosa sonata de Mozart, que custa 2 francos, preço líquido, segundo a importante e espirituosa observação do Sr. Comentan. O artigo do Universe, de 13 de abril e 28 de maio de 59, ver a resposta nos números da revista de maio e julho de 59, esgotaram rapidamente o que restava da primeira edição de O Livro dos Espíritos, bem como outros. Então Kardec ele lembra aqui de artigos, que ele refutou na revista, de publicações que falavam mal da doutrina. E isso provocava um efeito curioso, que as pessoas buscavam mais ainda conhecer a doutrina espírita. Mas voltemos a coisas menos materiais. Enquanto não opuserem ao espiritismo senão argumentos dessa natureza, ele nada tem a temer. Repetimos que a principal fonte do progresso das ideias espíritas está na satisfação que proporcionam a todos que a aprofundam, e que nelas vem algo mais do que um simples passatempo. Ora, como antes de tudo todos querem a felicidade, não é de admirar que se liguem a uma ideia que os torna felizes. Dissemos em algum lugar que, em se tratando de espiritismo, o período da curiosidade passou, dando lugar ao da razão e à da filosofia. A curiosidade em tempo certo. A curiosidade tem tempo certo. Uma vez satisfeita, muda-se o objetivo por um outro. Já não se dá a mesma coisa com quem se dirige ao pensamento sério e à razão. O espiritismo progrediu principalmente a partir do momento em que passou a ser mais bem compreendido em sua essência íntima, desde que se viu seu alcance, porque toca na corda mais sensível do homem, a de sua felicidade, mesmo neste mundo. Aí reside a causa de sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Vós todos que atacais o espiritismo, quereis um meio seguro de o combater com sucesso? Eu vos indico. Substituí-o por algo melhor. Encontrai uma solução mais lógica a todas as questões que ele resolve. Dai ao homem outra certeza que o torne mais feliz. E compreendei bem o alcance da palavra certeza, porque o homem só aceita como certo o que lhe parece lógico. Não vos contenteis em dizer que isso não é, pois é muito fácil. Provai não pela negação, mas pelos fatos, que isso não é, jamais foi e não pode ser. Provai, finalmente, que as consequências do espiritismo não tornam melhores os homens pela prática da mais pura moral evangélica, moral muito elogiada, mas pouco praticada. Quando tiverdes feito isso, serei o primeiro a inclinar-me perante vós. Até lá, permiti que encare vossas doutrinas, que são a negação completa do futuro, como fonte de egoísmo, verme que corrói a sociedade e, consequentemente, como verdadeiro flagelo. Sim, o espiritismo é forte, mais forte do que vós, porque se apoia nos próprios alicerces da religião. Deus, a alma e as penas e recompensas futuras baseadas no bem e no mal que se faz. Vós vos apoiais na incredulidade. Ele convida o homem à felicidade, à esperança e à verdadeira fraternidade. Vós lhe ofereceis o nada como perspectiva e o egoísmo como consolação. Ele tudo explica, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos e vós nada provais. Como pretendeis que se vacile entre as duas doutrinas? Em resumo, constatamos, e cada um vê e sente como nós, que o Espiritismo deu um passo imenso no ano que findou, e esse passo é a garantia daquele que haverá de dar no ano que começa. Não somente o número de seus partidários aumentou consideravelmente, como uma notável mudança operou-se na opinião geral, mesmo entre os indiferentes. Disse que no fundo de tudo isso bem poderia haver alguma coisa, que não se deve ser apressado em julgá-lo.
Os que assim agiam, dando de ombros, começam a temer o ridículo sobre si mesmos ao ligarem o próprio nome a um julgamento precipitado, que poderá ser desmentido. Desse modo, preferem calar-se e esperar. Sem dúvida, durante muito tempo ainda haverá pessoas que, nada tendo a perder com a opinião da posteridade, procurarão denegri-lo. Umas por caráter ou por estado de ânimo, outras por cálculo. Mas nós nos acostumamos à ideia de ir ao hospício desde que nos vejamos em boa companhia. E como tantas outras, esta piada sem graça torna-se um lugar comum, com a qual ninguém se incomoda, porque, no fundo desses ataques, vê-se a mais absoluta falta de raciocínio. A arma do ridículo, essa arma que se diz tão terrível, se gasta evidentemente e tromba das mãos daquele que a empunharam. Acaso teria perdido seu poder? Não, contanto que não desfira golpes em falso. O ridículo não mata senão o que é ridículo em si, tendo de sério apenas a aparência, porque fustiga o hipócrita e lhe arranca a máscara. Mas aquilo que é verdadeiramente sério só receberá golpes passageiros e sairá sempre triunfante da luta. Vede se uma só das grandes ideias que foram ridicularizadas em sua origem, pela turba ignorante e invejosa, caiu para não mais se erguer. Ora, o Espiritismo é uma das maiores ideias, porque toca na questão mais vital, a da felicidade do homem, e não se brinca impunemente com semelhante problema. Ele é forte porque tem suas raízes nas próprias leis da natureza e responde aos inimigos fazendo desde o início a volta ao mundo. Alguns anos mais, e seus detratores, impotentes para combater pelo raciocínio, encontrar-se-ão de tal modo ultrapassados pela opinião dominante, que de tal forma isolados, que se verão forçados a calar ou a abrir os olhos à luz. Então, meus amigos, esse aqui é o artigo de Kardec, prestando aqui uma homenagem aos 2 anos de doutrina, a partir dos 3 anos, mas 2 anos da Revista Espírita, começando esse 3º ano, falando exatamente sobre isso, sobre os ataques, sobre os elogios, sobre aqueles que se aproximaram, aqueles que procuram atacar o Espiritismo sem a lógica. E Kardec, quando ele lança aquele desafio, dizendo, se você apresentar uma doutrina que seja mais lógica, mais verdadeira, que proporcione realmente a felicidade dos homens, apresente que eu serei o primeiro a aceitar. Mas enquanto isso não acontecer, eu fico com a doutrina. Então, esse que é para nós, aqui a grande mensagem, então, para a gente finalizar, a Angelina trouxe para nós aqui um amigo do bem, sempre presente e sempre bem-vindo. Trouxe para nós aqui sobre a mediunidade, o assunto que nós comentamos há pouco. Eu sei que vocês tentaram trazer para nós aqui mensagens de ajuda, mas a gente viu que o roteiro de hoje ele era muito mais técnico e expositivo do que com conteúdo doutrinário. Então eu sei que vocês se esforçaram e agradecemos por isso também. Então diz para nós aqui, mediunidade não é dom, mas débitos do passado a se resgatar, para paulatinamente se depurar e ajudar a todos que estão a precisar. O médium deve estudar para entender que ele é apenas um instrumento de Deus e dos espíritos para servir a humanidade. Então está aí também a mediunidade, que é um mecanismo que traz para nós essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, o médium que traz também esse compromisso. Então, é essa mensagem que vem para nós aqui trazer esse benefício. Deixa eu ver aqui. O que Kardec coloca, Tic-Teco, nesses desafios é porque a gente vê apenas da perspectiva dele, esse desafio que ele propõe. Mas só ele sabe exatamente quais foram as provocações que chegaram até ele. Falando atacando a doutrina, chamando de louco e tudo mais. Então ele falava, olha, se você tiver uma doutrina melhor para apresentar, eu aceito. Senão eu fico com o Espiritismo. Isso desde que atenda à lógica, que proponha realmente ali um caminho para a felicidade do homem.
Então era um desafio normal que ele apresentava, né? Gilmar colocou para nós, né, comecei a estudar o Espiritismo faz somente alguns poucos meses, né, e o que mais me cativou e chamou a atenção foi a elegância de Kardec, inclusive para responder a ofensas. Né. Gilmar, Kardec também ele costuma escrever bastante nos seus artigos que ele só responde a algum tipo de crítica se ela vem com educação, se ela vem com um sentido de debate produtivo. Ataques, simplesmente por ataques, ele ignorava. Né? Então, ele sempre apresentava isso. Muitas vezes vinham cartas que chegavam e ele falava assim, eu vou responder a essa carta porque pela educação e pela forma como essa pessoa, o seu autor, se apresentava para nós, vale a pena ele ter essa consideração da resposta. Agora, aqueles que atacavam simplesmente por atacar, ele então ignorava. Né? Deixa eu ver aqui, não precisava divulgar isso, né? Pois é, mas só estando na pele dele, né, para saber como é que era, né? Que na verdade não era um ataque. Ele colocava isso como desafio realmente, porque naquela época a gente lembra que a doutrina espírita ela se encontrava entre dois extremos, né? Que era o materialismo absoluto e também ali a fé cega. Então, no meio desses dois, ele era constantemente atacado. Então, ele colocava esses desafios. Ele fazia essas provocações também, que Kardec não era apenas absolutamente passivo. Ele também ali levantava a sua bandeira e defendia a sua opinião. Né? Porque, do contrário, a gente vai imaginar que ele apenas escrevia coisas doces e se submetia a todo tipo de crítica e de ataque. Né? E, na verdade, não. Ele também era um defensor da sua opinião. Então, por isso, a gente vê ali que ele também tinha ali a sua personalidade nos textos que ele comentava, que ele publicava. Mas é isso, meus amigos. Concluindo por aqui, né, sim, ele tinha essa visão política, ele tinha essa visão ativa daquilo que ele fazia, porque se colocasse uma ovelha para fazer o papel de divulgador do espiritismo, ele seria facilmente devorado. Então ele tinha que mostrar também ali que não era absolutamente passivo, né? Ele era ali bastante educado, mas ao mesmo tempo ele era bastante firme nas suas posições. Né? Então é por isso que a gente coloca, né? Exatamente. Mas ele travava de uma forma inteligente, como ele colocava, ele discutia temas quando valia a pena. Quando não valia, ele ignorava. Agora dá para a gente imaginar quantos ataques mesmo, ataques cruéis, ataques públicos, xingando as pessoas que se afastavam dele. Ele conta tudo isso lá no livro Obras Póstumas, né? Num dos artigos que foram publicados dele. Né? Então ele fala sobre isso, como foi difícil para ele passar por tudo isso, né? Mas, né? Vamos em frente. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. No nosso próximo encontro, então, nós veremos aqui o artigo do mês de janeiro, né? O segundo artigo do mês de janeiro da Revista Espírita, Magnetismo perante a Academia. Aqui vai ser algo bastante histórico por causa do